E se a dor que você está carregando há anos nunca tenha sido causada pela rejeição, mas pela forma como você interpretou o que aconteceu? No vídeo de hoje eu quero falar sobre isso. A diferença que existe entre ser rejeitada e entre interpretar tudo como rejeição. A nossa mente precisa encontrar uma explicação para os fatos. Então, quando acontece alguma coisa, nossa mente precisa encontrar uma explicação para aquele acontecimento. O que acontece? Quando acontece uma coisa com a gente, alguma coisa ocorre com a nossa vida, e a nossa mente tenta buscar uma explicação e ela não encontra, o nosso cérebro acaba criando uma outra história para nos fazer convencer daquele fato. A gente precisa achar uma coisa para explicar do porquê aquilo aconteceu. Vou usar um exemplo aqui clássico de término, por exemplo. Acontece um término, acontece, sei lá, uma coisa que as pessoas se afastem e aquela relação não deu certo. Qual que é o caminho mais rápido, muitas das vezes, para o nosso cérebro? Qual que é a maioria das explicações que as pessoas se contam? Eu não sou boa o bastante, eu não era boa o suficiente, eu não era tão legal. Ela vai se justificar, se botando a culpa, né, de não ter dado certo porque ela não era boa o bastante. Então, logo a rejeição aconteceu porque eu não era boa o bastante. Mas a forma como nós interpretamos as coisas, a história que nós nos contamos, ela pesa muito mais do que o fato. Então, por exemplo, em um caso de término com duas pessoas, né, dois acontecimentos com pessoas diferentes, mas a mesma situação, que no caso é o término, as duas pessoas podem ter interpretações diferentes. Às vezes uma vai passar por um término, ela vai se contar a seguinte história. Nós dois éramos pessoas boas, eu era uma pessoa boa, a outra pessoa também era uma pessoa legal, e não deu certo, não éramos compatíveis, não deu certo. Uma vai contar desse jeito. A outra vai contar a seguinte história. Eu não era tão legal, eu não era tão gente boa, eu não era tão bonito ou tão bonita, eu não era tão engraçado, eu não era tão valioso. Ela vai se contar uma outra história. E nós pegamos aqui dois fatos iguais, que foi o término, e com duas explicações, e cada um se contou uma história diferente. O que vai acontecer aqui é que cada um vai viver uma dor diferente. O primeiro exemplo, que só aceitou que não deu certo porque eles eram incompatíveis, vai ter um nível de dor, vai ter um tipo de sofrimento. E a outra pessoa que ali potencializou e puxou para si toda a culpa e todo o peso daquele término, vai ter uma dor muito maior e ela vai sofrer ainda mais porque ela vai fazer com que aquela dor se maximize, né? Ela vai fazer com que aquela dor cresça, seja muito maior do que precisava de fato ser, porque muitas vezes, no caso de um término, as duas pessoas não eram mesmo compatíveis, e às vezes ela não foi nem tão culpada assim pelo término, né? Os dois sempre têm culpa, obviamente, mas puxar para si 100% dessa responsabilidade é fazer com que nasça uma dor enorme, que não precisava existir. A nossa interpretação é que vai fazer com que aquele problema seja razoável, seja pequeno ou seja gigante, porque é a história que nós nos contamos. Então, quando eu digo aqui que muitas das vezes a rejeição é mais sobre o que a pessoa contou para si mesmo do que o que realmente aconteceu, é porque muitas vezes não foi de fato uma rejeição. Foi só um afastamento necessário, que foi ali vamos dizer assim, uma coisa natural da vida, né? Um acontecimento natural. O gancho para me fazer esse vídeo para vocês, na verdade, veio de um comentário aqui do Instagram, aqui do canal. Que eu fiz um vídeo sobre rejeição, o medo de ficar sozinha, e naquele comentário estava uma das frases era eu fui rejeitada pela minha genitora, o comentário tá até lá dessa moça, eu até agradeci por ela ter compartilhado a história dela, e eu vou pegar apenas um trecho aqui, um ponto importante, que pode ser que muitas pessoas estejam vivendo a mesma coisa. Eu estou falando a muitas pessoas porque eu conheço no meu dia a dia pessoas que passam por coisas similares. E do quanto isso é perigoso, né? Eu comecei o vídeo falando sobre o caso de um término. A gente vai, de certa forma, se sentir rejeitado, obviamente, mas tem outras ocorrências na vida que são naturais, que não é de fato uma rejeição. Esse comentário a moça comentou sobre ela ter sido rejeitada pela mãe, depois pelo marido, né? Então foi uma traição ali, que obviamente foi uma rejeição. Mas também ela comentou sobre os filhos terem crescido, terem ficado de maior, né? Passado ali, depois da maioridade, terem se afastado dela, terem rejeitado ela. Não sei exatamente como foi esse afastamento, mas isso costuma acontecer muito com alguns pais, né?
quando os filhos vão crescendo, eles tendem a criar a própria vida, tendem a viver os próprios caminhos. E muitas das vezes isso é interpretado como uma rejeição, sendo que muitas das vezes não é. É só o curso natural da vida. Aquela pessoa cresceu e ela teve que construir a própria vida e a própria família. Eu gosto de falar sobre isso porque a gente vive no Brasil, né? E aqui todo mundo tá muito envolvido com a vida um do outro. Então todo mundo pega sempre problema dos parentes para resolver, tá sempre um enfiado na vida do outro. Essas histórias vão se misturando. Isso é um pouco perigoso porque parece que a gente não tem autonomia para ter a própria vida e a própria família e cuidar, né, dos próprios problemas, porque nós estamos enfiados na vida um dos outros. E essa história, por exemplo, lá do comentário, a ênfase foi: eu cuidei dos meus filhos quando eles estavam doentes, né, quando eles estavam com câncer, e agora que eles cresceram, eles me abandonaram. Eu fiquei pensando nisso por conhecer histórias no meu dia a dia, né, histórias reais aqui da minha, que eu convivo de perto, dessa expectativa excessiva. Eu falei sobre isso em algum vídeo aqui, não vou lembrar o título, mas é a nossa necessidade, às vezes, nesse vídeo mesmo sobre rejeição, o medo de ficar sozinho, que às vezes dar amor de forma descabida, um amor exagerado, com medo da solidão. Eu vou entregar amor, vou me doar ao máximo, porque essa pessoa nunca vai me abandonar. E isso é muito perigoso, porque nós projetamos no outro uma expectativa injusta. Eu diria que injusta. Porque, por exemplo, os filhos ficaram doentes, ou eu cuidei dos meus filhos quando eles nasceram, abri mão do meu trabalho, abri mão da minha estética, que era magra e sem estrias, sem tantas preocupações, sem tantas rugas, porque agora eles cresceram e agora eu tenho que cuidar de uma criança, eu tenho que dar conta de criança, de casa, de marido, de filhos, da minha saúde, cuidar do meu trabalho. Muitas das vezes eu tenho que trabalhar para conciliar com as despesas da casa. Então agora eu tenho uma super responsabilidade, mas eu escolhi ser mãe. E essa criança, ela tem que crescer e ser grata a mim pelo resto da vida dela, por tudo que eu fiz por ela. Ela tem que ficar perto de mim para provar que ela é grata por tudo que eu fiz por ela. Sendo que muitas das vezes isso pesa para uma criança, isso pesa para um filho, porque acaba sendo injusto. Se a gente for aqui ser bem realista, o filho ele não pede para vir ao mundo, sabe? Os pais, eles arrumam um filho. Então os filhos mesmo, eles não pedem, eles não escolhem nascer, eles são gerados pela permissão de Deus, mas os pais, ou por uma irresponsabilidade, ou por um sonho, né? Porque às vezes tem os casos ali da pessoa não se cuidou e tal, corretamente, e acabou engravidando. Mas também tem aquele caso em que o pai planejou um filho, que desejou ter uma família e sonhou com aqueles filhos. E aí, quando os filhos crescem e querem mudar de vida, os pais ficam, muitas das vezes, descontrolados, não conseguem processar que o afastamento dos filhos é uma coisa natural e não é uma rejeição. Eu conheço algumas histórias de famílias, porque eu converso com muita gente. Trabalhei, inclusive, com uma lanchonete por muito tempo, 4, 5 anos, e eu ouvia muitas histórias, porque eu conhecia muitas pessoas, desde histórias de relacionamentos, a criação de filhos, e filhos que foram embora, pessoas que ficaram mais velhas, né, foram ficando depois ali mais velhas, depois da aposentadoria, se mudando pra cá, porque aqui é interior. Então às vezes a pessoa queria uma rotina mais tranquila e queria mudar pra roça, né, queria mudar pro interior. E os filhos optavam por ficar na cidade, porque trabalhavam lá, porque os filhos estudavam lá. Então a rotina era diferente. A rotina agora com os filhos era qual? Não era mais de todos os dias, todo domingo ia almoçar na casa dos pais, por exemplo. Não era de ficar ligando sempre, indo sempre visitar. Via os pais com muito menos frequência. Isso é muito comum quando os pais querem se mudar para longe dos filhos ou querem uma qualidade de vida maior. Muitas das vezes isso acontece com os pais que já têm uma certa maturidade de olhar para si próprio e falar: eu quero mais qualidade de vida e por isso preciso me afastar dos meus filhos que moram em São Paulo, que é super agitado, porque eu quero uma vida mais tranquila. Então eles decidem se afastar um pouco. Não estão rejeitando os filhos, só estão se afastando para terem mais qualidade de vida. Volto de novo naquilo que foi do último vídeo aqui, né? Aquela gota de egoísmo, né? Eu quero mais qualidade de vida pra mim, por isso vou abrir mão de ficar tanto com os meus filhos como eu estava, porque eu quero mais qualidade de vida. Quando os pais fazem isso, é muito mais natural essa relação desse afastamento. Os filhos entendem que os pais querem envelhecer com mais qualidade e, enfim, se mudaram. Mas quando os filhos querem se mudar, muitas vezes isso gera um problema,
porque alguns pais não conseguem processar isso. Isso é muito complicado. Às vezes os pais choram, ficam mal, vão para o hospital porque os filhos se afastaram, abandonaram só porque queriam proporcionar para a família deles agora, que é a família de fato deles, que é esposa e filhos, uma qualidade de vida maior, ou foi estudar em um outro país, quis conhecer uma nova cultura, quis se aprimorar em um novo idioma. E aí a pessoa decide fazer um intercâmbio, decide se mudar, decide, sei lá, ir para um outro país. E os pais surtam, porque eu fui abandonado, meus filhos não querem saber de mim. Mas às vezes aquele filho liga um dia sim, um dia não. Tem alguns filhos que eu conheço de filhos que ligam todos os dias para os pais não ficarem se sentindo abandonados. E ainda assim, alguns reclamam de serem abandonados. E não é, gente. A pessoa só seguindo a própria vida. Eu não sei exatamente como se dá a relação dessa mãe que ela comentou aqui, mas só projetar essa presença 100% do filho, porque cuidou deles em uma fase de dificuldade, é um pouco injusto com os filhos, sabe? Colocar sobre eles uma responsabilidade é um pouco, às vezes, pesado pro filho, porque como pais, muitas das vezes, a função é essa. Não tenho os meus filhos ainda, mas quando eu tiver eles, eu preciso cuidar para que eles tenham todo o amor, todo o cuidado, toda a proteção física e emocional e financeira enquanto eles estão nos meus braços, né? Enquanto eles estão sobre os meus cuidados. Mas eu tenho que criar para jogar eles pro mundo, para que fique eu e o meu velhinho até o final da nossa vida, para que nós dois fiquemos juntos, se for o caso, ou que eu fique sozinha, se for o caso da viuvez, ou encontre uma outra pessoa, se for o caso da viuvez também, mas que os meus filhos tenham o direito de ter a própria vida. Eu uso essa frase às vezes no dia a dia aqui e parece um pouco pesado quando eu falo sobre isso, porque parece ser um pouco frio, né? Porque eu não tenho filhos ainda. Quando eu falo isso com os pais, parece um tom de frieza, mas é porque alguns precisam desse choque de realidade. Mães que são muito apegadas aos filhos, por exemplo, e não deixam os filhos terem a esposa ali como a mulher mais importante agora, né? Ela acaba ficando ali no segundo lugar. E parece um pouco pesado porque vem de novo a história e aquele peso do enredo, né? Mas eu que gerei, eu criei, eu carreguei por 9 meses. E o filho ainda tem que carregar isso, sabe? Ele não consegue, alguns filhos não conseguem priorizar a esposa porque tem esse apego excessivo com a mãe ou com o pai e tem essa dívida que foi colocada, né? Aquele cuidado acabou virando uma dívida porque a pessoa se sente na obrigação de estar morando perto, morando junto, morando na mesma cidade, morando com a casa muito próxima, no sentido de eu não posso abandonar. Eu não posso deixar os meus pais porque eu tenho uma dívida. E qual é a dívida? Eles me geraram e eles me criaram até os 18 anos, até os 20 anos. Pra quem ainda tá na casa dos pais, né? Ficaram comigo na casa deles até os 35 e agora eu tenho que ficar aqui cuidando eternamente. Sendo que a lei natural da vida, lá de Gênesis, desde a criação do mundo, o homem vai encontrar a sua esposa, e eles vão se unir e vão ser uma só carne, e ele vai sair da casa dos seus pais, sabe? Vai viver a sua própria vida, vai criar a sua família. Então, às vezes, eu acabo usando esse termo aqui, né? A família que nós fomos criados, né? A nossa família de origens, acabam virando os nossos parentes. Porque a nossa família agora vai ser quem nós vamos construir. A nossa família primária, né, as nossas origens, eu sou completamente apaixonada pelo meu pai, pelos meus irmãos, mas eu preciso entender que a minha prioridade, meu top one, né, como eu gosto de falar aqui às vezes no vídeo, né, a prioridade do meu número 1 da vida, na minha lista de prioridades, meu marido, meus filhos e daí depois vem trabalho e tudo isso, mas tem uma hierarquia ali, né, Deus, no meu caso, né, Deus, marido, filhos, trabalho e igreja, templo, no caso, né, vida missionária, né? A sua dedicação tanto à sociedade, para quem gosta de trabalho voluntário, né? Trabalhar com pessoas que precisam de cuidados no dia a dia, moradores de rua, orfanatos, asilos, esses tipos de missões, e trabalhos dedicados ao templo, trabalhar na igreja, por exemplo, diaconato, essas coisas que tá ligado à religião, ao templo. Mas tem uma hierarquia ali. Então, depois vem os parentes, os amigos, porque tem que ter aquela hierarquia. O homem ou a mulher que decidiu construir uma família, ter uma vida plena e não consegue priorizar os filhos e o marido ou a esposa, no caso, como os mais importantes da sua vida, ele não vai conseguir chegar ao final da sua vida com uma vida plena. Porque vai chegar ao final, a sua mãe ou seu pai, ele vai ficar
a tendência, né, é que eles faleçam antes de você. E se você abre mão de construir uma coisa por apego aos pais, porque você não pode abandonar, né, porque você tem uma dívida ali eterna com a sua mãe ou com o seu pai, porque eles vão ficar chateados, se você decidir construir, viver a sua vida com a sua família, os anos vão passar, você não vai construir de fato o que vai te trazer uma sensação de felicidade, de alegria, de propósito de existência. Eu falei sobre isso aqui, né? Que é cumprir o seu papel como homem ou como mulher, né? As funções ali atribuídas aos papéis masculino e feminino, na maioria das vezes. Claro que vai ter ali pequenas exceções, a gente sabe, mas tratando de propósito e a sensação de fato de uma existência boa, de cumprir o meu papel como homem, que era cuidar da minha família, gerar uma família, cuidar dessa família, eu ter propósito de trabalho, enfim. Para quem só quer viver de missões, por exemplo, vai se pegar somente a isso. E ainda assim, não tem como ele ficar ancorado nos pais, as suas origens ali, né? Os pais, tem que ficar eternamente perto do meu pai, porque se ele for chamado para fazer uma missão na África, como que ele vai se o pai dele for surtar, se ele for pra África para fazer a missão dele, que é o propósito dele de vida? Como que ele vai construir uma vida com mais qualidade de vida para ele e pra família dele, se ele não puder abrir mão dos seus laços ali? Não posso ficar nunca longe, nunca posso me afastar. E como ele vai se dedicar para o seu projeto mais importante, no caso ali de um homem que quer ter uma família, se ele ainda tá apegado ali à mãe? E aí volta pro fato de que muitas das vezes precisa ter essa força para sustentar o posicionamento e falar: mãe, olha só, eu te amo muito, eu não estou te abandonando, eu estou vivendo a minha vida e eu preciso priorizar o meu trabalho, preciso priorizar a minha esposa, preciso priorizar os meus filhos para que eles tenham muita qualidade de vida. Sempre vou te ligar, sempre vou cuidar de você. Se precisar, eu vou pagar um medicamento, se for necessário, pagar um cuidador, se for necessário. Eu vou cuidar de você, eu vou te amar, vou providenciar o máximo com os meus recursos financeiros, mas eu não posso dedicar 100% dos meus dias, porque eu tenho agora que priorizar a minha esposa e os meus filhos, eu tenho que priorizar o meu marido e os meus filhos. Eu tô falando isso pra vocês porque no dia a dia eu ouvi muitas histórias assim, eu conheço pessoas que passaram por coisas similares, isso pesa muito em uma família. Eu lembro nesse período da loja que eu tinha uma pessoa que era muito próxima de mim e nós conversávamos sempre sobre trabalho, prosperidade, riqueza, coisas assim, né? Na época que lançou, na época do auge do Bitcoin, então a gente falava sempre sobre as criptomoedas. Era uma pessoa próxima e que tinha intimidade pra, às vezes, desabafar e falar coisas pessoais. E nesse período, teve um período da fase dessa pessoa, era uma pessoa que eu tinha muito respeito, que era mais velha do que eu, mas ele passou por uma fase muito difícil. E em relação à família dele, ele era casado, no caso, tinha a esposa e o filho, e o sogro dele ficou doente, e a esposa dele não conseguiu equilibrar o relacionamento com o cuidado com o pai. Então ela passava muitos dias nessa demanda absurda de cuidado com os pais, ela esqueceu que ela tinha um marido e um filho. E o filho pequeno, na época estava com 8 anos, 7, 8 anos. Então ela cuidava muito, ficou muito tempo cuidando totalmente, 100% sozinha do pai, mesmo tendo irmãos, e não estava dando atenção à casa que ela tinha. E nesse dia, no dia que ele chegou nessa loja que eu tinha, eu perguntei como estavam as coisas, ele estava muito pra baixo, estava muito triste. E ele falou assim: não, eu tô bem, assim, eu estou bem, mas eu tô muito preocupado com o meu casamento. E aí eu perguntei o que estava acontecendo, e ele falou assim: eu não sei quanto tempo que vai aguentar. E tipo assim, ele sempre falou muito bem da esposa, sempre foi uma relação que eu admirava, porque eles se davam bem, eles sempre era um casamento saudável, sabe? Mas naquele momento ali eu vi ele a um fio, sabe, de desistir da relação. E parece um pouco egoísta, falar assim: não, mas Franciele, o sogro dele estava doente. Mas não era o fato do sogro estar doente. O fato era da pessoa ter esquecido, da esposa ter esquecido quem era a prioridade. Porque naquele momento eles tinham condição de pagar uma segunda pessoa para ajudar a cuidar. Eles tinham como pedir os irmãos para ajudar, para contribuir, para revezar. E ela queria ficar sozinha, porque ela amava o pai dela. Não, eu vou cuidar, mas já estava arrastando para meses esse cuidado, só ela fazendo e esquecendo que a prioridade da vida dela era com o marido e com os filhos. Eu sei que vai ter casos que a pessoa vai ter que às vezes cuidar sozinha, eu não quero generalizar aqui, mas estou falando de um caso específico em que eles podiam pagar, eles tinham condições de pagar alguém para cuidar junto, para auxiliar. E aí fica: ah, não, mas era o pai, era a filha que tinha que estar lá.
pagar um cuidador ou pagar alguém para estar junto ali naquele momento de dificuldade não era desonrar os pais. Porque a gente tem um versículo clássico da Bíblia lá, honrar pai e mãe e tal, mas pagar alguém para ajudar a cuidar não era desonrar, não era tratar mal. Nossa, mas eu não vou deixar uma pessoa que nem era uma pessoa idosa, super idosa, era só um momento de dificuldade da saúde, não era um idoso sem Alzheimer, alguma coisa assim, que era alguém muito de idade, que precisava, que exigia muita atenção ali aos cuidados. Era uma pessoa meia idade, talvez uns 60 anos mais ou menos, não era alguém tão velhinho assim, e que precisava de atenção ali no momento de cuidado com a saúde. Mas meses a esposa deixando de cuidar da casa, do filho e do marido, estava pesando naquela relação. E foi um dia que fiquei um pouco preocupada, porque eu fiquei assim com medo dele realmente desistir ou pedir o divórcio, porque já eram meses ali. E ele falou assim, ela esqueceu até que ela tem um filho. Ele falou assim, sabe, um tom de tristeza. Eu falei, tentou conversar com ela? Ele falou, tentei conversar, mas ela só quer cuidar sozinha, não quer que os irmãos ajudem, porque nunca estavam presentes, agora ela também não quer pedir ajuda, quer bancar tudo sozinha. Mas ela esqueceu até que ela tem um filho, e o meu filho virou o filho da minha mãe, né? E foi bem ruim eu ver aquela história, sabe? Porque as pessoas que mais se importam com ela, ou que naquele momento era quem ela escolheu cuidar, estavam ali sentindo abandonados. Aí entra na parte das hierarquias ali, entende? Porque, não, eu amo muito meu pai, muito meu pai, muito meus irmãos, mas em uma hierarquia de família, como eu falei pra vocês, precisa ter esse equilíbrio. Minha irmã agora vai ter filho, vai ter um filho. Um filho ou uma filha, a gente não sabe. Mas na vida dela, antes do meu pai, antes de mim, antes do meu irmão, vem o marido dela, vem o filho dela ou a filha dela. Que vão vir muito antes da gente. Então, mesmo que ela queira fazer alguma coisa por mim, ok, mas eu tenho essa hierarquia aqui que eu preciso seguir e eu não posso atropelá-la. Tipo assim, porque tem pessoas que ela vem antes de vocês. E isso é aprender a separar talvez um pouco das vidas ali e não enxergar tudo como rejeição. Em alguns casos, não será rejeição, é só os filhos, nesse caso dos filhos, né, ou a outra pessoa seguindo a vida dela. E aí já puxando uma outra história de alguém que eu também conheço e faz parte ali da minha lista de pessoas queridas, é de uma pessoa que se separou, a relação dela não deu certo com o marido dela, ela se separou e ficou sozinha, está sozinha e envelheceu sozinha. Porém, ela teve 2 filhos que ela é apaixonada e que decidiram viver as próprias vidas em um outro país. Não estamos nem falando de cidade, nem de estado, estamos falando de país. Eles foram morar na Austrália. E eles não queriam que ela ficasse no Brasil. Queria que ela fosse junto, né? Até porque mais qualidade de vida, eles estão muito bem empregados, ganhando bem e tal. Estão vivendo uma qualidade de vida maior do que a que eles teriam no Brasil, né? E eles queriam que a mãe fosse pra perto deles. Mãe, vem pra cá, os seus netos estão aqui, a nossa vida tá aqui. Vem morar com a gente, os 2 filhos estão casados morando lá. E ela não quer ir pra lá, ela quer morar no Brasil, ela quer continuar no Brasil. Mas ela está bem com eles morando lá. E também não fica enchendo a paciência. Vocês que têm que vir pra perto de mim. Vocês me abandonaram, vocês... Eles foram morar lá, ligam pra ela toda semana, não liga todo dia, liga toda semana. Mantém um bom contato com ela, uma boa relação. Os netos fazem chamada de vídeo, vovó e tal. É bem gostoso ver ela bem resolvida com a vida que ela escolheu. Porque ela poderia também ter casado com outra pessoa, ela não quis casar. Até teve namoros que não deram certo e optou por ficar sozinha, só ela e Jesus. Mas também não fica enchendo a paciência dos filhos, falando que eles têm que voltar pra cá, entende? Porque eles estão felizes lá. E se ela precisar, talvez em algum momento eles até fiquem mude, talvez até se ela precisar no final, um caso de doença, alguma coisa assim, muda até pra ficar mais próximo ou mesmo à distância, custeiem esse cuidado dela, sabe, com um momento de dificuldade, se for o caso, sei lá, de um câncer, alguma coisa assim, que pode acontecer. Mas eles estão vivendo a vida deles e estão bem lá, e ela tá vivendo a vida dela aqui porque ela escolheu ficar aqui. Cada um fez uma escolha para si próprio com o que julgava ser mais importante. E eles estão cuidando, acho que cada um tem 2 filhos, cada filho dela tem 2 filhos, então tem 4 netos, e estão cuidando muito bem da vida deles lá, em outro país, e ela não tá se sentindo aqui rejeitada e abandonada. Quando a gente conversa, ela fala pra mim, Fran, meus filhos estão lá, eles estão ganhando muito dinheiro, estão felizes lá, e me ligam sempre, eles querem que eu vou pra lá, mas eu gosto do Brasil, não adianta, eu fui pra lá pra passear, não gostaria de morar naquele país, gosto do Brasil, sou brasileira, amo ficar aqui, tenho meu dinheiro, minha aposentadoria, minha casa, meus aluguéis, estou bem.
ela estar feliz com a vida dela. Então isso é parar para viver a própria vida, para não julgar tudo como meus filhos não me amam, meus filhos não cuidam de mim, porque algumas vezes é só o processo da vida da outra pessoa seguindo. Eu conheço mais de uma pessoa que tá vivendo uma vida assim. Então hoje, vamos dizer assim, quando eu comecei falando aqui sobre ter cuidado com as expectativas, isso aqui também entra. Um exemplo o relacionamento às vezes deu errado. Infelizmente, eu não sou a pessoa que defende tanto assim o divórcio por qualquer circunstância. Não, queimou o arroz, vamos separar porque a gente não dá certo. Fez uma compra aqui sem minha autorização, já vamos separar porque eu não quero ficar junto. Qualquer motivo para um divórcio eu acho muito complicado, porque estamos falando de uma construção de família. Isso exige maturidade para cada um olhar para si próprio, reparar os próprios traumas, cuidar dos próprios defeitos, se analisar, se melhorar, para que aquela relação possa ter um jeito de fluir, já que muitas das vezes eles colocaram até criança no meio da relação. Então, quando se trata de colocar um filho ali na relação, também é uma coisa a se pensar. Não é sobre você e a outra pessoa. Também tem ali crianças que estão envolvidas e que muitas das vezes uma separação vai trazer ainda problemas para essa criança. Meus pais não foram separados, não passei por um divórcio dos pais, mas dos filhos que eu conheço, poucas coisas doeram tanto em uma criança que cresceu, mas a criança anterior ainda sofre, quanto ao divórcio dos pais. Então, banalizar qualquer coisa, banalizar um divórcio, qualquer coisa ser um motivo de um divórcio é muito complicado dentro de uma família. Não sou a pessoa que defende o divórcio a qualquer circunstância. Mas, vamos dizer, um exemplo de traição, que é uma coisa difícil às vezes para algumas pessoas perdoar e continuar na relação. Teve uma traição, uma agressão, qualquer coisa do tipo que, obviamente, precisa ter uma ruptura ali no casamento. Se for o caso, não deposite nos seus filhos a pressão de ficarem com você eternamente porque você não quis casar de volta. Meu conselho quando tem uma traição, vá de volta pro mercado. Procure novamente uma pessoa, se abra novamente para um relacionamento. É outra coisa difícil, porque eu também conheço pessoas que se separaram e às vezes a filha era pequena e a pessoa ficava com medo ali de ter um outro marido e com uma menina dentro de casa. Eu sei que o mundo não é tão ideal quanto a gente gostaria. Eu sei que tem essas questões. Muitas das vezes os filhos vão sofrer muito para ter uma família secundária, porque agora não vai ser a família que você construiu, né? Vai ser uma outra família, com outros irmãos, com uma boa madrasta, ou com um bom padrasto. Vai ser uma outra estrutura, mas é a sua vida. Para os filhos vai doer? Óbvio que vai doer. Não é a família deles mais, sabe? É uma família secundária que foi montada em cima da família que ele cresceu achando que existiria. Então ele vai ter que crescer e processar isso sozinho. Vai ser um pequeno trauma, vai ser uma dor para ele, mas ele vai conseguir crescer. Ele vai conseguir pegar essa história e fazer com que essa história vire a história dele de superação, vire a história dele de maturidade, faça parte da fase dele de crescimento, mas você vai precisar seguir sua vida. Se não teve jeito, precisou romper ali a relação, aconteceu um divórcio, alguma coisa assim, segue a sua vida. Se a outra pessoa nunca mais vai voltar, se a outra pessoa já tá casada, se a outra pessoa não vai mais voltar pra sua vida, segue a sua vida para você não ancorar em cima do seu filho o peso de nunca poder viver a vida dele, porque ele precisa ficar eternamente com você, porque ele te deve isso. Porque isso é muito pesado para um filho, isso é muito errado com os filhos. E ele tem o direito de crescer e fazer um intercâmbio em uma outra cidade, morar em um outro país, como o caso que eu citei aqui, conheço mais de uma mulher com os filhos em outros países, e é maravilhoso ver essa liberdade, sabe? O filho pôde crescer, pôde viver e construir, priorizar quem era realmente agora a lista de prioridade. Quando você não se abre para uma relação, eu usei o exemplo aqui de mulheres, às vezes, que ficam ali com aquele medo, né? Não, vou ter outra pessoa dentro de casa, minha filha é pequena. Claro que tem que ter cuidado, é óbvio que tem que ter cuidado. Não se envolver com qualquer pessoa, mas abrir mão de uma vida emocional, da sua vida relacional, sexual e amorosa por conta só dos filhos, é colocar em cima deles um peso que muitas vezes ele vai pegar sem perceber. Sabe aquela coisa de minha mãe ficou viúva e eu tenho que cuidar porque agora eu virei o homem da casa? Minha mãe agora tá separada e eu tenho que cuidar porque agora eu sou responsável por ela? Sendo que isso também é um peso pro próprio filho. E mesmo sem você falar isso pra ele, ele vai absorver essa culpa. Então, se possível,
coloque na vida dele uma outra figura de paternidade ou de maternidade, mas que essa pessoa que você vai colocar seja a pessoa mais importante da sua vida. Porque os seus filhos, eles têm que ir embora, eles precisam sair do ninho, eles precisam viver a própria vida. E a pessoa que você escolheu, a esposa, o marido, enfim, é quem vai ir com você pro final da vida, como eu falo aqui, né? Construir a vida que você acha interessante. Essa senhora que eu conheço, ela tá vivendo a vida dela. Ah, daqui a pouco compra uma outra casinha, junta o dinheirinho, se cuida da vida dela, também não fica, por exemplo, se doando eternamente para os filhos moram em outro lugar, mas ficam, mãe, me dá isso, mãe, me dá aquilo. Isso também é errado. E aí também que vem naquele caso de realmente se posicionar. Meu filho, olha só, você vai viver a sua vida com a sua esposa, mas banque o que você quis tirar a filha da casa do pai, então banque essa escolha, cuide dela. Eu não vou ficar alimentando. O pastor Cláudio Duarte que tem essa frase, né? O filho dele arrumou uma namorada, pediu dinheiro pra sair. Ele falou assim, não, meu filho, se arrumou uma namorada, você que banque os encontros. Eu não vou ficar bancando isso pra você. Isso é o seu papel. Então também se posicionar também é interessante. Um exemplo, seu filho cresceu, foi viver a vida dele. Filho, olha só, a mamãe agora vai cuidar da própria vida, o dinheiro da aposentadoria da mamãe é pra pagar o skincare da mamãe, é pra pagar os creminhos da mamãe, é pra cuidar da mamãe. A mamãe não vai cuidar mais de você, você vai cuidar da sua mulher, se vira, dá seu jeito, paga a escola pra sua filha, paga a creche da sua filha, paga o seu lugar, se vira, porque a mamãe vai cuidar da mamãe. Se a mamãe escolheu ficar sozinha, o dinheiro da mamãe é da mamãe. E eu não vou mais me doar pra você, porque eu já te dei tudo que eu podia. Ah, você cresceu, eu te dei o meu melhor, até os seus 18, até seus 20 anos, eu te dei tudo que eu podia ter te dado e acabou aqui. Você não me deve nada, eu também não te devo nada. Nós podemos somente se amar sem ficar devendo favores um pro outro, porque agora a mamãe vai se cuidar. Eu já cuidei muito de você, agora eu vou me cuidar. E se a pessoa é casada, melhor ainda. Agora eu vou cuidar somente, exclusivamente do meu amor, porque você vai sumir do ninho. Eu uso essa frase, sumir do ninho, lá em casa, às vezes, porque pelos pais, se eles pudessem, eles deixavam os filhos eternamente ali, sabe? Vai abraçar, vai ficar ali eternamente ali, mas eles precisam deixar os filhos ir, e deixar eles irem, não é ficar abandonados. É falar, que bom que eles vão poder vir só no Natal ou só no meu aniversário, porque a casa vai ser só pra mim. E obviamente, gente, quando você fica velhinho, você quer os netos ali, todo mundo perto, óbvio. Mas ter também esse momento pra você poder viajar, você desfrutar da sua relação também é legal, sabe? Hoje eu conheço casais de velhinhos que estão cuidando só deles, também é muito legal. Os filhos vão pra lá às vezes no final de semana, vão pra lá de 15 em 15 dias. Conheço casais que às vezes moram aqui, os filhos vêm uma vez no mês com os netos, moram aqui no interior, né? Mas os dois velhinhos estão lá, os dois se cuidam de umas galinhas, cuidam da vida deles, fazem de vez em quando um passeio em casal, pegam um lugar pra ficar às vezes só os dois, e é bem legal isso, sabe? Que é aquilo de separar as vidas. E os filhos vêm uma vez na semana, quando eu tinha loja, às vezes quando os netos vinham, era bem legal, porque os velhinhos, os senhorzinhos, né, iam pra lá e queria, ah não, Fran, pode ver o açaí pra eles, o sorvete pra eles. Nessa época dessa loja, e era bem legal, gente, é legal ver essa dinâmica, sabe? E a velhinha está bem, sabe? Ela tá bem com o velhinho dela, cuidando da vida dela, e a mente saudável e se cuidando, sabe? Isso é muito gostoso de ver. E não é alguém que se sente abandonado. Eu conheço uma outra pessoa, e eu tô usando exemplos aqui do meu dia a dia, porque eu vou lembrando e eu vou pontuando que eu acabo admirando, sabe? E quando ela precisa de alguma coisa específica, assim, de saúde, os filhos sempre chegam junto e cuidam e tal. Mas dos sonhos também, os filhos também conseguem custear, porque eles cresceram e estão vivendo uma vida mais próspera. Então eles custeiam isso. Mãe, eu vou viajar, vamos com a gente. Pai, eu vou viajar, vamos, a gente vai pagar a passagem de vocês. Isso também é muito legal, sabe? Eles não cresceram sendo velhinhos que ficam enchendo a paciência, que os filhos têm que estar todo dia ali ligando, estando junto. Mas eles estão também proporcionando experiências, pagando sonhos às vezes nem um super sonho dos pais, os pais nem tinham criado aquele sonho, eles falam, vai ser muito legal essa experiência, vamos passear com a gente. Isso é muito legal, gente, a liberdade de deixar os filhos viver a própria vida e fazer com que a sua vida em si seja boa e saudável de acordo com a escolha que você fez. Se era envelhecer num interior com galinha, porco, papagaio, periquito e cachorro, beleza. E essa é a sua vida ideal. Às vezes seu filho quer ir para uma outra cidade, quer viver uma outra vida, e dar para ele o direito, essa autorização, é um ato de amor
tão bonito, mas tão bonito, porque seu filho vai poder ir leve, vai poder te ligar porque ele te ama, vai poder te mandar mensagem, vai poder vir te visitar porque ele tá com saudade, e não porque você ficou sofrendo, chorando, indo pro hospital porque o seu filho decidiu cuidar da esposa dele, que era a pessoa mais importante agora. Eu sei que essa rivalidade acaba existindo entre sogra e nora, mas é porque poderia ser muito gostoso a relação entre sogra e nora se eles entendessem que cada um tem um papel. A esposa nunca vai ocupar o lugar da mãe no coração do filho. A mãe sempre vai ser mãe, mas numa hierarquia, a esposa acaba sendo em primeiro lugar. Numa guerra, por exemplo, pior que seja o exemplo que eu vou dar aqui, se ele tivesse que defender uma das duas, ele teria que defender a esposa. O homem, ele morre pela esposa como Cristo morreu pela igreja, pela noiva dele. Então, a relação aqui eu tô pegando o contexto bíblico porque é exatamente isso. Ai, minha mãe deu a vida por mim. Não existe amor igual ao amor de mãe. Eu, infelizmente, já perdi a minha, mas eu sei que não existe amor igual ao amor de mãe, tá? Ela me amava, se ela fosse pra qualquer lugar do mundo, ela me levaria, e eu sei, eu fiz tudo que eu podia ter feito pra ela poder viver o máximo de tempo possível. Eu sei exatamente do que eu tô falando aqui pra vocês, porque eu vivi isso realmente na pele, tá? Também tem muito a ver com a minha história aqui também. Só que essa questão de achar que quando você tem uma família, ela não passaria a ser minha secundária, também eu estaria mentindo. Porque eu sempre tive essa visão muito clara. O meu ideal de vida desde pequena sempre foi crescer, prosperar, para que eu conseguisse proporcionar coisas legais para meus pais. Um passeio, uma viagem, coisas assim, sabe, que o dinheiro pode proporcionar. Então eu sempre falava, eu vou ser muito próspera para pagar coisas para os meus pais passearem, viajarem e tal. Porque essa sempre foi a minha visão de uma filha que cresceu e que deu certo, sabe, que prosperou. Porque pra mim isso é honrar os pais. Não é ficar o dia inteiro ali ligando o tempo todo no telefone pra provar que ama. É crescer, se tornar uma pessoa decente e honrar os pais dando certo na vida. Isso é você honrar os pais. Crescer, ter seus filhos, se for o caso, pra quem quer ser pai, né? Crescer, ter sua família e honrar, dando certo na sua profissão, dando certo como mãe, dando certo como pai, dando certo como profissional, dando certo como cidadão. Isso pra mim é honrar os pais, e o meu ideal sempre foi esse com a minha mãe. E quando eu falo que não existe amor maior do que o amor de mãe, é porque ela te gerou e porque ela te formou, mas ainda assim você sempre vai ser grata a ela, vai poder proporcionar coisas legais pra ela, mas se precisar morrer da sua própria vida, no caso do marido, é pela sua esposa. E se afastar da sua mãe em algum momento da sua vida para ganhar mais dinheiro, para viver uma vida com mais qualidade com seus filhos, não é abandonar a sua mãe. E a mãe, talvez que esteja me ouvindo aqui, ou passou por coisas assim, deixar os filhos ir a entender, ele me ama, eu dei o meu melhor para ele não está me abandonando, ele só está cuidando da vida que ele precisa, que ele escolheu ter, que é com uma esposa e com os filhos. E eu vou ficar feliz se ele me ligar de vez em quando, se ele me trouxer uma lembrancinha quando ele for viajar, porque essas coisas fazem parte da vida. Isso é honrar os pais, sabe? Isso é cuidar dos pais e viver a própria vida, se afastar e ir para uma outra cidade, se for o caso, ou para outro país, como eu usei o exemplo aqui, é viver uma vida para si, para os seus, e ainda honrando, mostrando para os seus pais, se for o caso, que você não está abandonando eles, está ligando para eles, está falando que ama eles pelo telefone. Isso é cuidado, isso também é amor, isso também é zelo. Esse vídeo pra gente refletir mesmo, sabe? Que algumas coisas não são rejeições, é apenas o ciclo natural da vida. E a forma como a gente conta isso, por exemplo, no caso dos pais, é interessante para que você não sofra tanto quando seus filhos decidirem sair, se afastar um pouco, entendeu? Ele não me rejeitou, ele está vivendo uma vida incrível, eu tô feliz pelo meu filho. Se conta uma outra história. Quando o seu cérebro tentar buscar o caminho mais fácil e te falar, olha só, seu filho te rejeitou porque ele tá casado com a esposa dele, ele foi viajar com a esposa dele, ele nem te avisou que ia viajar com a esposa dele, ele não tá te desonrando. Ele tá apenas vivendo a vida dele como um homem que cresceu e que virou um homem. Que agora ele foi viajar, ele não precisava te ligar. Mãe, eu posso viajar agora com a minha esposa? Mãe, eu posso comprar esse carro com a minha esposa? Não, as decisões dele será com a esposa dele, com os filhos dele. Os combinados importantes agora será com outras pessoas. E que você tenha construído alguém para estar do teu lado até o final da vida, ou que você tenha decidido, se for o caso, de ficar sozinha, construir essa vida até o final da sua vida, para que seja uma vida feliz. Eu conheço hoje, gente, senhoras que não quiseram nunca casar e nunca quiseram ter filhos. E é engraçado porque quando a gente conversa, eu converso muito, eu amo conversar com senhorinhas, tá? Mas quando eu converso com elas, essas senhoras que não quiseram ter filhos
e não quiseram ter um marido, eu fico pensando de, caramba, vai ser tão triste, sabe? Chegar ao final da vida, aos 60, aos 80 anos, sabe? E não ter construído esse vínculo mais íntimo, sabe? Com filhos. Eu sempre pensei desse jeito. E porque é uma coisa que eu quero muito, eu continuo querendo, mesmo elas não construindo isso pra si. Eu continuo querendo pra mim, mas quando eu converso com elas, eu enxergo uma certa satisfação pelas escolhas que elas fizeram. Não é alguém que escolheu não casar e ter filhos e agora está super arrependidas. Nesses casos que eu conheço, elas escolheram não ter filhos, escolheram não casar nunca, essas pessoas, e chegaram agora aos 60 anos, 70 anos, e aí eu fiquei no medo que dá, vai chegar na frente e vai se arrepender. E os casos que eu conheço, elas falam, Fran, eu tô muito feliz com a vida que eu construí. Vão pra cruzeiro, vão passear, vão pra outros países e estão felizes com a vida que elas estão construindo. É a vida que eu quero? Obviamente não. Eu sou muito clichê, muito clássica pra isso. Não sou tão moderna assim, mas elas construíram essa vida e sustentaram a escolha que fizeram. Não quiseram ter filhos? Ok, vou sustentar essa escolha. Elas falam isso. Fran, decidi ficar só eu com a minha velhice mesmo. E detalhe, tem um monte de amigos. Eu fui recentemente a um aniversário de uma dessas pessoas que não quis ter filhos, não quis construir uma vida assim. E ela tem um monte de amigos, sabe? Faz lá o baile dela dos anos 60, anos 80, dança os forrozinhos dela. Tá lá feliz com a vida dela. E conheço outros também que tem um contexto mais evangélico, né? Que não é o caso do forró. Mas tá feliz com a vida que ela construiu, sabe? Tá ali vivendo a vida dela, se envolve em um monte de trabalho social também. Então tem essas causas sociais. Então, de certa forma, preenche, né? Eu gosto de dizer também que causas sociais é uma forma de maternar, sabe? Pessoas que às vezes não quiseram gerar filhos. A gente vai ter exemplos aí de várias freiras, por exemplo, né? Apesar de eu não ter um contexto católico, eu sou evangélica, então não tem um contexto tão católico assim, não sei tantas histórias assim. Mas de algumas que nós conhecemos, que fizeram até filmes sobre elas de certa forma não quiseram gerar, mas escolheram maternar de alguma forma, dedicaram a vida dela para missões, sejam trabalhando como enfermeiras em algum lugar, cuidando de pessoas de forma voluntárias, ou algumas que fizeram advocacia e fazem vários trabalhos pro bono, tipo assim, só para ajudar mesmo pessoas que são carentes. Esses tipos de trabalho também é uma forma de cuidado com o próximo. Então não dá pra dizer que essa pessoa teve uma vida inútil, se isso pra ela faz sentido. Pra mim não faz, não é que não faz sentido pra mim, é uma escolha que eu não quero pra mim, mas ainda assim a gente respeita a escolha da outra pessoa e respeita a decisão de que ela escolheu algum tipo de solidão, mas vai se preencher de outras formas, com outros vínculos, com outras funções na sociedade. Isso tem que ser respeitado e esse peso elas nunca poderão jogar para outras pessoas. E nesses casos das senhorinhas que eu usei o exemplo aqui, eu conheço algumas, tá? Não é uma pessoa, eu conheço algumas pessoas, algumas idosas que estão envelhecendo, aí se preenchendo com outros trabalhos voluntários e criando uma vida, sabe, que gosta de viver passeando, fazendo cruzeiros e fazendo eventos assim, momentos assim, né, criando para si oportunidades e experiências assim. Elas sabem também que não vão ter um filho para estar mais próximo ali na velhice. Também não construíram um relacionamento, não quiseram se casar, também não vai ter ali o velhinho para estar junto, dando aquele apoio ali até o final da vida. Elas já sabem disso. O que algumas delas fazem? Pagam uma generosa quantia mensalmente em um lar de repouso para o final da vida. Tipo assim, com conforto. Não vai ser um asilo, como tem alguns que são muito precários. Já visitei asilo e algumas situações são um pouco delicadas, porque alguns filhos acabam deixando os pais, mas alguns nem visitam, não dão assistência a mais, né, para aquele idoso ter mais cuidado. Então ele fica ali às vezes com a aposentadoria dele, e às vezes o cuidado não é tão bom assim, é só aquela aposentadoria e não é tanto conforto assim. Mas também conheço filhos que dão uma assistência maior em lar de idosos. Tem os dois polos. Eu já visitei um no dia do idoso e eu vi ali muitas histórias de idosos que estavam ali, alguns que não tinham assistência nenhuma,
mas também tinha uns que os filhos colocaram ali, porque não tinha como dar tanta atenção, porque ambos trabalhavam, né? Todos os filhos trabalhavam, e enfim, e preferiram colocar em um asilo, né? Uma casa de idosos, do que pagar um cuidador para ficar na casa do idoso. E nesses casos, nesse dia do idoso que eu estava nessa casa de idoso, né? Nesse asilo, tinham ali pessoas com muita condição financeira que os idosos falavam, não, ele vem aqui toda semana, então todo sábado eles iam lá fazer uma visita, e às vezes uma vez na semana, na quarta-feira, na quinta-feira. Então, a gente não, sem generalizar aqui todos os casos, nem todos os idosos dos asilos estão abandonados, porque eu estava em um e eu ouvi alguns idosos falando sobre isso, mas que também entendiam que era o melhor que os filhos podiam fazer. E também não quero julgar os filhos que fizeram isso também, não. Mas essas idosas que estavam guardando dinheiro, que estão juntando dinheiro, de certa forma, alguns deles já estão juntando, vai deixar para um sobrinho, vai deixar para alguém querido, vai doar parte para orfanato, vai doar parte para casa de repouso de idosos, vai doar partes para hospitais do câncer. Então, eles têm alguma missão, sabe? Entende? Também não é uma vida também ruim, isolada e solitária, porque eu fiz esse vídeo, o medo da solidão, né? O medo de ficar sozinho. Mas quando a pessoa tem um pouquinho de maturidade, ela consegue sustentar as escolhas que estão fazendo. Quero ter filhos. Ok, eu sei que uma hora eles vão ir pro mundo e viver parte da vida deles com a família deles que eles escolheram. Isso é maturidade. Eles não me abandonaram, eles estão vivendo a vida deles. E eu vou ter uma outra pessoa do meu lado, ou vou ficar viúva o resto da minha vida, construindo o que eu acho que tem sentido pra mim. E quando eles quiserem vir me visitar, quiserem ligar, a minha casa vai estar aqui. Mas não vou ficar me vitimizando, falando que ninguém gosta de mim e tal, porque às vezes a pessoa está seguindo a vida dela. Isso é um ponto gigantesco já de evolução e maturidade. Outro ponto importante é para quem decidiu ficar sozinha. Entender que ninguém vai estar ali, mas ela pode se encher de outras coisas, sabe? Espiritualidade, algumas que eu conheço são muito católicas, então vão sempre a missas, outras são muito evangélicas, estão na igreja, se dedicam para Deus, têm um coração cheio de fé e de bondade. Gente, eu conheço umas delinhas que elas são muito inspiradoras para mim, são evangélicas, são na minha igreja no caso. Elas são uma motivação assim, sabe, de gente que... Eu vou ter um vídeo sobre isso, vai ser nosso próximo vídeo do canal, porque o roteiro já tá pronto e eu vou falar sobre isso, né? Mas sabe pessoas que ficaram mais maduras e ficaram doces? Porque tem algumas pessoas que ficam mais velhas e continuam azedas. O tempo não melhora, mas tem pessoas que o tempo potencializou, sabe? A doçura, a bondade, a leveza. E isso é muito bom quando a gente encontra pessoas assim. Eu conheço algumas senhorinhas que são assim, elas ficaram velhinhas, ficaram viúvas, mas ficaram doces, sabe? Enxergam um propósito na vida. Algumas têm os filhos ali perto, outras não têm os filhos tão próximos assim, mas elas estão felizes com a vida que estão vivendo. E engraçado que elas falam assim, não, quando meu marido faleceu, eu quis ficar só eu e Jesus, sabe? E tão felizes, sabe? Com a espiritualidade delas, com a vida delas. Isso é maravilhoso, isso é um sinal de maturidade. Sinal de que eu olho pra vida sem achar que tudo é sobre mim. Nem tudo é sobre a gente. Já falei sobre isso aqui em alguns vídeos no canal, mas vamos repetir porque é sempre bom reforçarmos, né? Nem tudo é sobre a gente. Às vezes o outro está vivendo a vida dele e ele tem um jeito de escolher pra ele a vida que ele quer viver, e eu vou fazer da minha vida as minhas escolhas, com a minha vida os sonhos que eu quero, né? Fazer pra si próprio. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela é do Elton Miller, a propósito. Que ele vai falar, o Elton fala muito sobre isso, pra quem quiser procurar sobre ele, Elton e Ramon. Sobre essa permissão de viver a vida que você quer viver, né? Não achar que você tem que estar sempre perto de todos os familiares para poder viver, e achar que não estar perto é uma dívida, né? É uma cobrança, é um fardo para você. Porque isso tem a ver com as permissões que os pais acabam nos dando, né? Mas já que eu tive esse comentário em um vídeo aqui, eu trouxe esse gancho porque é muito sobre a minha vida, é muito sobre as coisas que eu conheço, e por ter trabalhado muito tempo e trabalhar com pessoas, são as histórias que eu escuto diariamente. Então é bom dividir isso com vocês, esse ponto de vista, pra gente se melhorar. O nosso objetivo aqui, o meu objetivo aqui nesse canal é falarmos sobre crescimento e desenvolvimento pessoal. E quando a gente vai curando de dentro pra fora, a gente passa a assumir o protagonismo da nossa vida, sabe? A vida que eu estou construindo. Falei sobre isso no vídeo sobre felicidade, né? Felicidade não ficou mais cara. É a gente que precisa pautar a nossa vida em
plano, em um sonho, em projetos, em metas. E à medida que nós vamos andando na vida que estamos construindo e vivendo, nós vamos ficando, escolhendo ser feliz no processo. Fazer com que esse processo seja delicioso, seja maravilhoso, seja gostoso de ser vivido, sabe? Fazer com que a caminhada seja gostosa, porque, como eu falei, se não for assim, nem vale a pena. Porque que a gente vai querer ter uma vida em que todos os dias é um fardo, o trabalho é um fardo, tudo é um fardo, tudo é um peso. E não, quando a gente escolhe contar, quando nosso cérebro escolhe para um outro lado, quando a gente decide inverter a história e falar, ok, essa aqui é a vida de fulano, ele tem o direito de escolher o que é melhor para ele não tá me rejeitando, se ele estiver me rejeitando também não tem problema, porque eu estou construindo a vida que eu quero. E eu quero perto de mim quem faça sentido. E quem, às vezes, escolher ficar um pouquinho longe, continua sendo importante, mas tá tudo bem não ser todos os meus encontros de domingo. Pode ser com outras pessoas, eu vou me encher de outras relações. E tá muito... Isso também é muito bom, sabe? É decidir para si próprio uma vida que faça sentido. Então, voltando pro foco aqui do início, que eu comecei a falar sobre filhos e várias coisas aqui, mas entender que nem tudo é sobre que nem tudo é uma rejeição, que nem tudo é sobre a gente, e que até mesmo as coisas que não foi de fato uma rejeição, mas foi um afastamento, foi uma porta que se fechou, ou uma relação que se rompeu pela distância, também pode ter sido uma bênção. São portas, às vezes, que foram boas ter sido fechadas, sabe? Fechou essa porta aqui, nos abriu um portal aqui, então tá tudo certo. Você não precisa se contar essa história pra se martirizar ou pra potencializar a dor, sabe? Nós sempre teremos algum tipo de gancho que vai nos pegar de alguma forma. O meu maior medo da vida era não ser uma boa filha. Era o meu maior medo da vida, sabe? Então, de certa forma, a gente vai colocando algumas amarras com medo de decepcionar, com medo de falhar, com medo de errar. E nesse medo de falhar, de errar, de decepcionar, a gente começa a não tentar nada, não fazer nada. Porque você não quer errar com nada, então para não errar com nada, não fazemos nada. Isso é muito complicado. Mas aos poucos a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vamos se libertando desses medos, vamos tirando esses pesos. Mas quando eu falo sobre, por exemplo, não ter problema em ter um auxiliador ali, no caso de cuidado com os pais, eu sou muito criticada por isso. Mas eu já vi pessoas me criticando com esse meu posicionamento, com essa minha forma de pensar. Essa crítica já veio de pessoas que colocou o bebê de 3 meses, de 6 meses, na mão de uma outra pessoa que era estranha. Então, assim, entende que, por vezes, uma pessoa vai ter um peso muito alto, pedir alguém, auxílio de alguém para cuidar de um idoso, mas essa pessoa não vai ter um peso de colocar um bebê de 6 meses na mão de uma outra pessoa, na mão de uma babá, por exemplo. Por quê? Não sei. Eu penso em coisas diferentes, nós temos visões diferentes. Então, quando a gente se pune desse jeito, vamos supor, a pessoa que tem esse tipo de pensamento, ela iria se punir caso ela fizesse uma coisa dessas. Ela iria se martirizar. Eu talvez teria um peso maior em não conseguir conciliar, né, a minha vida com o cuidado de um bebê. Porque nesse caso, estamos falando de uma pessoa que já cresceu, viveu, teve maturidade, viveu a vida inteira, é um idoso, claro que é alguém mais frágil ali, né? Mas que ele já teve uma vida inteira e que tá tudo bem ter alguém para auxiliar. Mas ele escolheu ter você. Agora, um bebê recém-nascido, ele nem escolheu nascer. Tipo assim, você trouxe ele pro mundo. E aí você vai terceirizar o cuidado para outra pessoa. Então, de certa forma, nós sempre vamos nos pegar em algum gancho, tá? Eu sei que alguém vai me ouvir aqui, já fez isso, ou colocou em colocou um babá muito recém-nascido e tal, em um momento em que talvez a mãe deveria estar mais próxima ali e tal. Mas cada um vai ter uma história, cada um vai ter uma fase. O que eu tô falando aqui é que nós vamos sempre puxar pra si alguma culpa, a gente tem que avaliar se aquilo condiz com a nossa realidade. Porque se a gente pegar tudo que todo mundo vai falar, usei um exemplo aqui de idosos e pais e filhos e tal, e recém-nascido agora no final, mas a história que você vai se contar é que vai potencializar ou não a sua dor. Por exemplo, precisei fazer isso, sou a pior mãe do mundo. Não se conta essa história. Avalie a sua realidade. No momento, é o que eu posso fazer e é o melhor que eu dou conta de fazer. Precisei pedir auxílio em um cuidador para os meus pais, para os meus avós. É o melhor que eu dou conta de fazer. Eu não consigo fazer melhor, não vou ficar me punindo, me martirizando porque a sociedade falou que eu tinha que ter feito X ou Y. Eu não vou me contar essas histórias, porque se você ficar se martirizando assim, já falei isso pra vocês, o pior inimigo que nós temos
somos nós mesmos, porque antes do outro nos condenar, nos julgar, nos rejeitar, nós já fazemos isso. Então o cuidado que nós temos que ter é exatamente esse: não potencializar a rejeição, a dor, a expectativa das outras pessoas, mas pautar as nossas escolhas na nossa vida que nós estamos construindo e sustentar as nossas decisões. Eu acho que no final vem mais sobre a nossa decisão de sustentar o que nós estamos escolhendo. Então, eu fiz uma escolha que era ter filhos, então eu vou sustentar a minha ideia de cuidar deles até os 18 anos, depois eu vou sustentar a ideia de que eles vão sair de casa, eu vou sustentar a ideia de que eu não vou ser a número 1, eu vou sustentar a ideia de que eles vão me visitar de vez em quando e tá tudo bem, eu não estou sendo abandonada, rejeitada e humilhada pelos meus filhos. Eu estou sustentando a minha escolha. Vou me dedicar por um período e o resto do tempo eu tô feliz por ele estar construindo a própria vida. Vou sustentar a escolha de não ter nunca filho e talvez não ter alguém ali para trazer os netinhos para mim, nem nos domingos. Vou sustentar isso também. Não quero ter um casamento. Vou sustentar que eu vou ter que pagar uma casa de repouso, talvez. Porque não vai ter ninguém pra cuidar de mim. E eu não vou botar na minha sobrinha esse peso, por exemplo, de ter que cuidar de mim. Eu vou sustentar isso prosperando, viajando, cuidando da minha vida, cuidando de asilos e orfanatos. Mas também vou me preocupar em, quando eu ficar bem velhinha, ter lá um cuidador na casa de repouso que eu paguei pra me dar os meus remédios. Isso é sustentar as decisões que nós estamos fazendo. E também sustentar, de novo, ao ponto principal aqui, de que nem tudo é sobre a gente. É só o outro, com reflexos do outro, com as fases do outro, com o trauma do outro, que nem tudo é sobre a gente. Porque a gente está construindo, nós aqui, vocês que estão me seguindo, e eu, no caso, estamos construindo uma vida que tem sentido pra gente. A nossa família, a nossa história, o nosso trabalho, o nosso percurso, até o dia que o Papai do Céu nos chamar pra morar com ele, ou pra quem acredita que na ressurreição, até o dia que ele volte e que a gente saia desse mundo, né? Pelo contrário, estamos aqui numa missão de construirmos uma vida que vale a pena pra gente. Isso é muito, muito bom, sabe? Ter essa clareza do que é importante, do que é importante pra nossa vida, pra nossa família, e que nem tudo é sobre a gente, que a gente não precisa ficar nesse lugarzinho, sabe? De coitado de mim. Porque você pode construir uma vida legal pra você, tá? Você não quer ter uma família, não quer ter um marido, não quer ter uma esposa, se enche de propósitos humanitários. Isso é muito bom. Eu já trabalhei em associação, em coisas assim comunitárias, fiz almoço beneficente, eu fiz várias coisas assim. E isso preenche muito o nosso coração também. Não quer ter uma família, não quer ter esse trabalho, porque demanda trabalho e peso e essas atribuições, entenda que tem outras opções também que são interessantes para você não se sentir tão sozinha assim, se essa for a sua opção. E como eu falei, se é a tua opção, sustente isso. Eu vi recentemente a frase de um psicólogo que ele diz que quando você decide ser mãe, a sua barriga vai crescer para frente, mas você vai dar um passo para trás. Isso significa que você vai crescer, né? A barriga vai esticar ali, você vai talvez expandir o seu mundo ali, a sua visão ali de mulher, né? Você vai crescer ali agora para ser uma mulher, você vai sair de uma mulher, no caso mãe, né? Você vai sair ali da fase da mulher que não tem filhos para a mulher que tem filho, que já é uma outra fase. Você vai crescer nesse âmbito e a sua barriga vai crescer para frente, mas a sua vida também vai dar um passo para trás, que você não vai conseguir fazer uma graduação. Se você estava fazendo, você vai ter que parar. Se você ia começar, não vai dar para começar agora. Se você tinha talvez um emprego, você vai ter que segurar um pouco mais o ritmo do trabalho. Na casa nada vai ficar talvez tão impecável quanto ficava, porque a sua vida vai ter ali um novo membro e que vai demandar muito da sua energia. Isso dá um passo para trás. Mas isso também é sustentar uma decisão. Então, a palavra-chave aqui nem tudo é sobre você, mas muito do que você decide pensar e alimentar é sinal do seu nível de maturidade. E olhar para algumas coisas assim, entendendo que as pessoas têm o direito de seguir a própria vida, elas não estão te rejeitando, estão vivendo a vida dela, é muito bom para sua saúde mental e para o seu crescimento, para o nosso crescimento. Isso faz parte de todos nós, tá bom? Depois de um vídeo gigante, me empolguei aqui falando com vocês, mas também é um assunto que eu gosto bastante, que eu estudo bastante também. Então, depois de termos falado esse tempo todo, eu venho só fazer o último pedido. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito, porque aqui, toda semana, nós temos vídeos sobre crescimento e desenvolvimento pessoal. E vai ser maravilhoso continuar dividindo meu ponto de vista, meus pontos de visão do mundo aqui com vocês, tá bom? Beijocas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!